Olá galera do nono ano, mais um vídeo sobre funções. Agora a gente vai ver como determinar a lei de formação de uma função a partir de um gráfico. Então, inicialmente nós vamos identificar o que seria essa lei de formação, não é? Essa lei de formação, e está indicada aqui, nada mais é do que a fórmula da função, a expressão que faz com que o domínio chegue até a imagem, não é? A lei de formação, a forma geral de uma função do primeiro grau, é identificada por a multiplicado vezes x mais b, onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Então, nós precisamos determinar os valores de a e b, não é? Então, são passos simples que a gente deve tomar. Uma coisa que é bem simples de identificar, em alguns gráficos, logo de imediato, é o valor de b, onde a reta do gráfico, a vermelha aqui, ó, ela vai interceptar o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Não é? E essa reta está interceptando o eixo y no número 4, como a gente pode observar aqui. Agora, onde a reta intercepta o eixo x, que é no menos 2, cuidado, não vai ser o valor de a, certo? O valor de b é onde a reta intercepta o eixo y, mas o valor de a não é calculado assim. Então, como calcular? Primeiramente, você percebe que esse ponto onde a reta corta o eixo x é um ponto que a gente chama de zero, ele determina a raiz ou zero da função. Vocês observam que aqui nós temos a formação de um triângulo retângulo, não é isso? E esse triângulo retângulo ele tem uma altura e ele tem uma base. A altura desse triângulo de 0 a 4 mede 4 unidades. E a base desse triângulo de 0 até chegar em menos 2, né, a medida em distância é igual a 2 unidades. Então, o valor de A, devemos lembrar que deve ser tirado fazendo-se a seguinte divisão. É sempre a altura do triângulo dividido pela base do triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer 4 dividido por 2, certo? Vai ficar igual a 2. Só que ainda deve ser observado se A é negativo ou positivo, e tudo isso vai depender da inclinação da reta. Como essa inclinação da reta é uma inclinação para a sua direita, ou seja, representa uma função crescente, então o valor de A é positivo. Se tivéssemos uma inclinação para a esquerda dessa reta, o valor de A seria negativo. É exatamente o que ocorre aqui, ó, a inclinação para a esquerda, o valor de A será negativo, como a gente vai observar ainda, tá? Então, aqui eu já tenho o valor de B sendo igual a 4 e o valor de A sendo igual a 2, tá? Então, a lei de formação desta função, ela vai ficar representada por y igual, se o valor de A é 2, então você vai escrever 2x somado com o valor de B, que é 4. Então, você tem 2x mais 4 como função. Para o próximo gráfico, aqui a gente vai observar que nós não temos aqui como dizer, como precisar, aonde que essa reta intercepta o eixo y e aonde que essa reta intercepta o eixo x. Aqui aparentemente pode ser que seja no 7, mas não temos certeza disso, tá? Aqui o que a gente tem certeza mesmo é que esse ponto, formado pelas coordenadas 1 e 3, né, eles pertencem à reta do gráfico. Disso a gente tem certeza porque eles estão determinados aqui. Então, a gente tem também aqui o ponto formado por 5 e 1. Observem que aqui nós temos um triângulo retângulo também gerado nessa figura, onde aqui é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Para determinar o valor de A, nós vamos procurar saber quanto que mede a altura desse triângulo. Nós temos 2 unidades de altura para esse triângulo. Já na base desse outro triângulo, nós temos 5 menos 1, ou seja, do 1 até o 5, são 4 unidades, não é? Na base. Então, a medida aqui da base é 4 unidades. Para determinar o valor de A, não devemos esquecer que ele é determinado pela altura dividido pela base do triângulo, tá? Ou seja, vai ser 2 sobre 4. Também não podemos esquecer do sinal referente ao valor de A. Como essa reta tem inclinação para a esquerda, não é? O valor de A é negativo. Não é? Então, o valor de A vai ser igual, simplificando, a menos 1
sobre 2. Tá? Agora nós vamos determinar o valor de b. A forma geral de uma função do primeiro grau é y igual a a multiplicado por x somado com o valor de b. Percebam que em qualquer um desses dois pontos temos sempre um x e um y, não é? Associado. Então, a gente fazendo a escolha de um ponto, por exemplo, eu vou escolher este ponto aqui. Você poderia também escolher este outro. Escolhendo este ponto, quando x for 1, y vai ser 3. Então, faço as seguintes substituições. Quando y for 3, terei o valor de x igual a 1 e o valor de a igual a menos 1 sobre 2. Então, eu posso escrever aqui o menos 1 sobre 2, que é o valor de a, multiplicado pelo valor de x, que é 1, e somado com o valor de b. Neste caso, a gente multiplica 1 vezes menos 1, que fica menos 1, né? Então, a gente vai ter a seguinte equação. 3 é igual a menos 1 sobre 2, somado com b. A gente pode fazer 3 somado com 1 sobre 2, e igualar isso aqui a b, que é a letra que eu quero encontrar. E para somar 3 com 1 sobre 2, como isso aqui é um número misto, né? Dá para a gente fazer direto isso aqui, olha. Basta você multiplicar o 2 pelo 3 e somar o resultado com o numerador. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, 7 sobre 2 é o valor de b. Então, você vai agora escrever a lei de formação da função, y igual a vezes o valor de x. Então, vai ficar menos 1 sobre 2, multiplicado por x, somado com o valor de b, que é 7 sobre 2. E nesse caso, a gente multiplicando x por menos 1, podemos escrever a lei de formação dessa função como sendo menos x sobre 2, somado com 7 sobre 2. E assim determinamos a lei de formação da função deste último gráfico. Bons estudos e até a próxima.